Olá, boa noite para você. 16 de novembro e o SCC News começa com imagens da chuva volumosa que atinge o estado nessa quinta-feira. São registros, inclusive alagamentos e rodovias que permanecem interditadas. Ao vivo a gente atualiza as informações para você. Tem ainda o levantamento da Fiesc com a situação das BRs no estado. A 282 e a BR-470 estão na lista. O diagnóstico aponta a necessidade de obras de conservação, restauração e recuperação estrutural das rodovias. A falta de recursos tem origem no orçamento, justamente que deveria devolver a Santa Catarina o que ela merece. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. E a gente já começa falando da forte chuva que cai em todo o estado nessa quinta-feira e já causou deslizamentos de terra, alagamentos e bloqueios nas estradas. Ao vivo, o repórter Vitor Lexon tem as informações para a gente. Boa noite, Vitor. Conta para a gente qual é a situação das rodovias, quais devemos evitar a partir de agora. Boa noite, Cibele. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Exatamente, a Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito está totalmente bloqueado devido à queda de barreiras na BR-153 em Concórdia e na 282 no município de Vargem. Na BR-153, nos trechos entre Concórdia e Irane, o trânsito está em meia pista. Na 470, a ponte sobre o rio Itajaí-Açu, em Ibirama, foi interditada agora no início da noite. Nas estradas estaduais, a Polícia Militar Rodoviária interditou trechos da SCA 155B e SC 283 em Ceará, da SC 135 em Pinheiro Preto e da SC 350 em Aurora. A ponte de acesso ao município de Mirim Doce também está fechada. Para ter acesso à lista completa de todos os bloqueios, é só acessar o SCC10 pelo QR Code que aparece aqui na tela e lá você encontra a lista atualizada. E segue o alerta para a chuva que deve permanecer aqui no estado até o final de semana. Confira na reportagem. A quinta-feira foi marcada pelo forte volume de chuva que caiu por todo o estado. Vários pontos de alagamentos e estragos foram registrados, causando transtornos. As regiões mais afetadas até o momento é a parte do oeste de Santa Catarina, meio oeste, a região do Alto Vale do Itajaí, né? A previsão é que os temporais e essa chuva volumosa continuem até sábado. O que a gente tem ainda previsto pela frente, ainda tem algumas horas de chuva, pelo menos aí 48, 72 horas, em que a gente ainda tem bastante preocupação com relação ao que está previsto, porque a gente ainda tem totais elevados de chuva para ocorrer, e aí principalmente mais nessa parte do oeste e sul do estado, onde os modelos colocam os totais mais altos, em que a gente pode ter até 250 milímetros, né? Tem uma atenção para todo o estado. Só que em termos de valores de chuva, aí ficamos com a parte do oeste e sul de Santa Catarina, Grande Florianópolis e a região do Vale do Itajaí, são as áreas que mais preocupam nesse momento. Segundo os meteorologistas, essa chuva deve permanecer no estado, tendo uma melhora na tarde de sábado. Porém, na próxima semana, volta a chover forte. A Defesa Civil Estadual pede para que a população fique em alerta e, se possível, reprograme os planos. A gente recomenda aí os cuidados conhecidos de todos com relação, como você muito bem colocou, enxurrada, deslizamentos. É necessário, né, que as pessoas observem as recomendações, não tentem efetivamente transpor nenhum córrego, nenhum meio líquido efetivamente que possa ter correnteza que ela não consiga identificar, e cuidado com as descargas atmosféricas. Se você puder reprogramar a sua viagem para o final de semana, que vai ser com muita chuva, certamente aí será uma medida muito positiva. E a Defesa Civil fechou todas as comportas da barragem Oeste Itaió e 4 das 5 comportas da barragem Sul de Ituporanga. As 2 barragens ficam no Alto Vale do Itajaí e é para lá que a gente vai agora conversar com a Natiele Oliveira. Boa noite, Nath.
Oi, Cibele, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A medida de fechar as comportas foi tomada para diminuir a vazão dos rios durante estes temporais que a região enfrenta mais uma vez. Em Vidal Ramos, no Alto Vale, veículos foram arrastados por uma forte correnteza na manhã de hoje, como a gente pode ver nas imagens. E Rio do Sul voltou à situação de enchente. Essa é a 5ª inundação da cidade somente neste ano. A prefeitura precisou abrir 8 abrigos para receber as famílias atingidas. Segundo a Defesa Civil, até sábado, o risco segue alto para inundações, enxurradas e alagamentos na região. São esperados volumes entre 150 e 200 milímetros até neste domingo. Outros municípios do Alto Vale do Itajaí também já sofrem com os estragos por conta das chuvas. Então, fica o alerta. Muita atenção, principalmente para quem mora em áreas de risco. Em caso de ocorrência, emergência, acione imediatamente Corpo de Bombeiros pelo 193 e Defesa Civil pelo 199. Volto contigo aí no estúdio, Cibele. Obrigada, Nath, pelas informações. Agora vamos para o oeste, porque as fortes chuvas também causaram transtornos na região e a Defesa Civil Estadual confirmou o registro de um tornado na madrugada desta quinta-feira, entre as cidades de Ceará e Itá. Os ventos passaram dos 100 km por hora. Mais informações sobre esses temporais com Felipe Bastos. Em Guaraciaba, a Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima foi atingida pelo forte temporal. O telhado não resistiu aos fortes ventos e veio abaixo. Em Itá, os bombeiros realizaram o corte de árvores no começo da manhã desta quinta-feira na SC 155, próximo à comunidade Passo do Uvá. A sinalização da pista também foi realizada pelas guarnições. Em Descanso, uma árvore caiu com os fortes ventos e atingiu uma residência. Os bombeiros foram acionados para cortar os galhos. Ninguém ficou ferido. Já em Concórdia, as aulas na rede municipal foram suspensas. A prefeitura também ficou alagada. Em Joaçaba, carros foram arrastados pela força da água e algumas ruas ficaram completamente alagadas. O rio, que corta as cidades de Joaçaba e Herval do Oeste, está a quase 9 metros acima do nível normal. Voltamos ao estúdio. Regiões rurais também foram atingidas pelas chuvas. Os trabalhadores do oeste do estado precisaram salvar os animais às pressas. Os detalhes a Isabela Piazza tem direto do nosso portal SCC10. Boa noite, Isa. Boa noite, Cibele. Como a gente pode ver nas imagens, um grupo de trabalhadores precisou resgatar às pressas, rapidamente, os porcos que estavam praticamente submersos na água. Eles precisaram levar os animais para um ponto mais alto, porque o nível da água continuava subindo. Esse caso aconteceu hoje em um curral que fica na cidade de Pinheiro Preto, no oeste do estado, que foi uma das regiões bastante afetadas. E lembrando, Cibele, que a gente vem acompanhando a situação das chuvas e também das estradas bloqueadas em tempo real aqui no portal scc10.com.br. Eu volto contigo aí no estúdio, Cibele. Obrigada, Isa, pelas informações. E olha, agora a gente fala do caso Luna, a menina de Timbó que foi assassinada no Vale do Itajaí. A mãe e o padrasto foram acusados de matar a menina que tinha 11 anos. O júri popular está acontecendo agora na cidade onde aconteceu esse homicídio. A gente tem reportagem para você. O júri popular, composto por 7 jurados, começou na manhã desta quinta-feira, no Fórum da Comarca de Timbó. Os réus, mãe e padrasto, já foram interrogados, além de uma das testemunhas. Luna Natiele foi espancada e abusada sexualmente no dia 13 de abril de 2022. Segundo o Ministério Público, os acusados agrediam diariamente a menina com socos, tapas e surras com pedaços de mangueiras de jardim. O casal está preso preventivamente desde o dia 15 de abril do ano passado. E foi nesta casa, no bairro Imigrantes, que, segundo o MP, as violências física e psicológica aconteciam. As agressões sempre vinham acompanhadas de graves ameaças e com objetos que aterrorizaram a criança. Segundo o órgão, a vítima era tratada de forma desumana. Mas são 4 crimes graves. Então temos um homicídio aí com 4 agravantes, além do feminicídio. Temos o estupro de vulnerável,
né? E ainda o cárcere privado e o crime de tortura. Eu espero, se condenados, pelo menos aí uns 50, 60 anos de prisão. Então, pelo Fabiano, né, o nosso cliente insiste na inocência dele, de que não foi ele que cometeu o crime. Então é isso que a gente vai batalhar aí nos debates agora para deixar isso o mais claro possível. A nossa equipe tentou conversar com a defesa da mãe, mas não conseguiu. A previsão é que o julgamento termine nesta madrugada de sexta-feira. A seguir, veja como fica o tempo amanhã e ainda a situação das BRs 282 e 470 no levantamento divulgado pela Fiesc. O diagnóstico aponta a necessidade de obras de conservação, restauração e recuperação estrutural das rodovias. Sete horas e 45 minutos, estamos de volta e agora para falar de um estudo que mostra a situação de trechos de 5 BRs de Santa Catarina. É um levantamento anual apresentado pela Fiesc, que faz parte da agenda da entidade. Uma radiografia das rodovias federais que passam por Santa Catarina. O estudo, apresentado hoje pela Fiesc, contempla a situação dos 630 quilômetros das BRs 470, 153, 282, 158 e 163. Demonstrar que a manutenção preventiva e rotineira é essencial. E o que está acontecendo nos nossos corredores é que não é feita essa manutenção preventiva e rotineira por falta de recursos, por uma série de fatores, e o que exige a recuperação, que é 4, 5 vezes mais caro. A análise foi feita nos meses de agosto e setembro, antes das fortes chuvas que atingiram o estado no mês de outubro. O diagnóstico aponta a necessidade de obras de conservação, restauração e recuperação estrutural das rodovias. Fizemos, por exemplo, o trabalho na BR-470 e verificamos realmente que o pavimento está, assim, muito deteriorado. O relatório também aponta que na BR-282, ao longo de uma extensão aproximada de 4.500 metros do perímetro urbano de Pinhalzinho, o pavimento apresenta vários pontos que necessitam de restaurações. O estudo também destaca que há expectativa de execução das obras de construção da interseção das BRs 282 e 158. Em 2023, o orçamento federal foi de R$ 1,3 bilhão, que garantiu o andamento de obras rodoviárias. Já para 2024, a perspectiva é que o orçamento federal seja de 400 milhões para a infraestrutura. Por isso, a Fiesc alerta para a importância de manter valores no orçamento federal que garantam o andamento das obras. E é aquela equação que não fecha, não é mesmo, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Cibele. Boa noite a você que nos assiste. Exatamente. Santa Catarina despeja nos cofres da União mais de 70 bilhões de reais por ano. Impostos que nós pagamos. O que volta para o Estado? Quando volta muito, volta 7 bilhões, falta 8 bilhões. Muita coisa de verba carimbada que não vai para a rodovia. Evidentemente, nesses 630 quilômetros de Santa Catarina, a gente vê de tudo. O pior, a Stephanie disse, esse estudo foi feito antes da enchente, antes da chuva, que piora muito mais qualquer tipo de rodovia. Então, se Santa Catarina, dentro do Pacto Federativo ou com a reforma tributária, fosse melhor aqui em Oada, nós teríamos estrutura, porque é por estas rodovias que passam riquezas. Não simplesmente movimento de veículos. E abastece o estado todo, né? Exatamente. Roberto, falando em reforma tributária, deve ter algum efeito nessa relação entre Estado e União? Que bom que tivesse. O que a gente está vendo é que não vai ser bem assim. Inclusive, vai ter um conselho, onde o sudeste do Brasil vai ter predominância, que vai decidir como o governo federal vai devolver o dinheiro para os estados. Eu já alertei várias vezes isso aqui. Quando você tem um fundo que é para proteger eventuais perdas dos estados e municípios, é porque vai ter perda. Ninguém faz um fundo dentro de uma estrutura deste tamanho para prever que vai simplesmente ser bondoso. É para corrigir. É a tal da compensação. Se você parte de uma ideia que era para ter um imposto único, imposto sobre valor agregado, que agora já está dividido em milhares de pedaços, a gente corre o risco de ter mudado de nome, mas manter o mesmo status de gastança federal e pouco retorno para os estados.
Obrigada, Roberto. Até amanhã. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Tem mais do Roberto Azevedo no nosso portal. É só você acessar o QR Code que está aqui na tela para você. E nós vamos agora para a nossa previsão do tempo. E já começamos dando detalhes do alerta de temporais de chuva volumosa que acontece entre essa noite até o sábado. São esperados volumes grandes aqui para o nosso estado. E essa chuvarada toda é resultado de um sistema de baixa pressão que está no Paraguai e também do avanço de uma frente fria sobre o oceano. Esses sistemas, eles acabam canalizando forte fluxo de calor e de umidade que acabam vindo para cá, lá da região amazônica, atingem diretamente o sul do país. Então, atenção para o risco alto de alagamentos, enxurradas e inundações graduais. Você vê aqui no nosso mapa que o alerta maior acontece nesta região em vermelho, Vale do Itajaí e também na Serra. Nas demais regiões, o alerta se mantém, mas de forma moderada. Amanhã à tarde, a chuva até dá uma pequena trégua, mas no fim do dia, as áreas de instabilidades voltam a se intensificar, principalmente no Grande Oeste e nas cidades que fazem a divisa com o Rio Grande do Sul. Essa chuva ela ganha ainda mais força entre a noite de sexta e a manhã de sábado, e aí vale para todo o estado. As temperaturas seguem altas em algumas regiões, principalmente, olha só, no oeste do estado, onde a máxima chega a 37. No litoral norte, máxima de 36 e nas demais regiões também esquenta bastante. Vamos às cidades em destaque hoje? Em Canelinha e Araquari, a máxima é de 26 graus. Salete tem máxima de 25. Em Vargem, mínima de 17, máxima de 27 graus. Em Imaruí, no sul, a máxima não passa dos 21. E em Jaborá, mínima de 18 e a máxima é de 33 graus. O barco de Itajaí, que zarpou em direção à costa do Rio Grande do Sul, continua desaparecido. Hoje de manhã, a nossa equipe esteve na casa da irmã de um dos pescadores. Vamos acompanhar. Nós fomos recebidos na casa do motorista Arildo Honorato para conversar com a família dele, que está bastante apreensiva, mas está acompanhando junto à FAB e à Marinha e também as embarcações pesqueiras que estão desde segunda-feira procurando em busca do barco Manuela Simão, que deveria ter atracado aqui em Itajaí no dia 11 de novembro. O último sinal deles foi no dia 4, mas no dia 6, né, Simone? Algumas embarcações ainda receberam informações deles. Quais são as últimas informações em relação ao desaparecimento do barco? Bem, as últimas informações que a gente teve é que ainda eles estão em busca, né? Estão à procura, porém não encontraram nada. A própria Marinha falou assim, por que levaram tanto tempo para avisar? Eu estou falando com o comandante da Marinha do Rio Grande, do 5º Batalhão, e ele ali está dando totalmente o apoio para a gente, cada passo, cada mover que eles estão fazendo. Sim, como você disse, a esperança é a última que morre. Como o comandante disse, não foi achado nenhum destroço, se não é corpo, não há morte. Então a gente fica nessa aflição, se não houve corpo nenhum de nenhum tripulante, então a gente tem esperança que até o último dia a gente achar eles vivos. E a gente segue acompanhando esse caso de perto e atualiza a qualquer momento no nosso portal. Agora o Cleiton Ramos tem um recado para a gente. Oi, Cleiton. Fala, pessoal, tudo bem? Cibele, boa noite para você. Nessa sexta-feira, no Primeiro Impacto, tem uma matéria, um projeto muito legal que o pessoal vai conhecer. Projeto Além dos Olhos, que faz um trabalho voluntário na cidade fantástico. Terminar a semana assim é bom, né? Além, é claro, da informação em tempo real e a participação do pessoal. O pessoal muda zap, a gente coloca aqui, nesse telão. Até amanhã, 5 para as 7. Boa noite, Sibeli. Boa noite, Cleiton Ramos. 5 para 7 da manhã tem o Primeiro Impacto. E antes de ir embora, a gente vai mostrar para você no nosso portal como você faz para falar conosco. Olha só, se você quiser sugerir uma reportagem, pode ser assunto aí do seu bairro, da sua cidade, é só acessar a nossa página e clicar aqui, nesse botãozinho azul, ali diz Fale Conosco. É só clicar ali
enviar sua mensagem e a gente responde. Quem sabe vira reportagem aqui na nossa tela do SCC SBT. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, mas amanhã a gente se encontra às 7h30 da noite, logo depois da sua novela preferida. Uma ótima noite para você, até lá!